Boa tarde, tudo bem? Eu sou o Dr. João Brito Ienes, estou falando com vocês ao vivo, é a minha primeira experiência através desse aplicativo Facebook e estou aqui na minha clínica, que é o Centro Íntimo da Mulher, localizado na sala 405 do Centro Clínico Mãe de Deus, aqui no bairro Menino Deus. Eu sou um cirurgião estético ginecológico e eu espero honestamente que as senhoras e senhoritas e os senhores interajam comigo durante o que eu vou expor, principalmente as senhoras, né, que justamente é o meu público-alvo. Então eu escolhi, nós vamos ter assim contato com as senhoras uma vez por mês, cada vez trazendo bastante novidades dentro da área íntima da mulher. E hoje eu vou começar, achei muito importante, de uma situação extremamente constrangedora que afeta moças entre 29 e 29 anos, a mais ou menos 20%, e a partir dos 50 anos nós temos um acréscimo de 50 a 60% das mulheres que sofrem do pior, na minha opinião, dos defeitos do assoalho pélvico, que é a perda involuntária da urina. Perder urina de maneira involuntária é uma situação extremamente constrangedora e para as senhoras e os senhores terem uma ideia de como isso afeta a parte social, a parte familiar e a parte matrimonial da mulher, que muitas vezes quando a paciente ela vê assim sem querer, ela dá uma tossida ou ela faz um movimento brusco, ela pega e sente que se molhou. Então essa é a primeira vez que uma mulher que estava bem, ela fica numa situação assim de bastante pavor às vezes, e que a primeira medida dela é colocar assim um absorvente. Tem senhoras que chegam aqui até com paninhos, né? Principalmente senhoras do interior que têm bastante vergonha nesse sentido de se expor, e por uma questão de proteção, achando que aquilo vai parar. Mas elas nos comentam que no passar do tempo, em vez de parar, né, porque elas já ficam preocupadas, se eu tossir, se eu espirrar, se eu fizer um movimento brusco, ou às vezes até numa relação, ou fazendo um exercício numa academia, elas notam assim que essa perda ela se acentua. Eu quero deixar bem claro para as senhoras que a perda urinária ela pode ser assim, ó, eventual, digamos, somente com um espirro ou alguma coisa que a mulher faça força, ou pode ser até às vezes no levantar, dependendo do grau de lesão, de comprometimento que essa mulher nos apresenta. Então eu vou dar um exemplo bem clássico assim, por que a mulher perde urina? Bom, tirando as causas neurológicas, que não é o nosso caso, então pacientes que tiveram AVCs, pacientes que tiveram uma situação em que elas são, no caso, paraplégicas, né, que não sentem que a bexiga se estende, que elas têm que ir no urinário, e muitas vezes elas se fazem sondagens, elas pregam uma sondinha, então é uma autossondagem, ou aquelas que têm até sondagem permanente. Não é o nosso caso. Nós estamos tratando de uma paciente que está bem e que começa a ter, né, esta perda involuntária da urina. Então as causas mais frequentes nesse caso, em que há uma perda ao esforço, né, como eu volto a dizer, tossir, pular, enfim, fazer um exercício físico, a gente vê no exame físico, que a paciente diz, ela vem para dizer como ela perde urina, então o diagnóstico ele é visual. O médico coloca ela numa posição ginecológica ou até mesmo de pé, pede para ela fazer uma manobra de tossir, vamos supor, e você vai ver que a uretra, que é uma estrutura muito pequena na mulher, tem mais ou menos 2 centímetros, e ela tem uma tela, que eu vou mostrar aqui para vocês, que segura ela no momento em que você faz um esforço. Ela também é pequenininha, é uma fáscia, eu chamo tela para que as senhoras entendam bem, é como se fosse um lenço segurando o pescoço. Então quando você faz esforço, ele segura. Mas se ela tiver danificada,
como, por exemplo, um parto normal grande, um parto difícil, e até mesmo geneticamente, no momento que ela começa a iniciar a parte sexual, a musculatura pode se afrouxar, então há uma queda natural da uretra, mesmo que ela não tenha filhos, e ela pode apresentar então essa perda involuntária. Qual é o tratamento para esse tipo de caso? Nós podemos ter, em casos bem iniciais, exercícios que ela pode fazer, que seria a fisioterapia, e hoje ela tem alternativas à fisioterapia. Por que que eu digo isso? Porque às vezes é muito maçante uma senhora, uma jovem, ter que ir várias vezes a um fisioterapeuta para fazer exercícios do assoalho pélvico, e geralmente elas não mantêm essa fisioterapia, vão no primeiro momento, na primeira semana ou na segunda e depois desistem. Então hoje nós temos alternativas não cirúrgicas, que é através do Termiva, que está aqui, que nós lançamos no Brasil o ano passado, que é um aparelhinho extremamente confortável, as senhoras estão vendo aqui, e ele é usado então a nível de consultório, na paciente não há anestesia nenhum, e isso é uma massagem que se faz da região da uretra e de todo o assoalho pélvico, é um calor local por radiofrequência, é um procedimento de 20 minutos, e são uma sessão mensal, no máximo de 3 sessões. Terminou o procedimento, ela vai embora e exerce as suas atividades naturais, sem maior problema. Não tem anestesia, não tem pós-operatório, é uma sensação extremamente agradável, já que a radiofrequência emite um calor de mais ou menos 40 a 42 graus, e nós fizemos todo um aporte de oxigênio para a região da uretra, da bexiga, do assoalho pélvico, e para que faça uma nova situação de matriz de elastina e de colágeno. Então nós podemos recuperar esse assoalho desde que ele não esteja muito danificado. Além disso, também nós usamos hoje as células troncos, que é um procedimento também não invasivo, né, onde se prepara as células troncos, também retirada do sangue do braço, são 10 ml, e o plasma, que está rico em plaquetas, é preparado e colocado na região da uretra, no intuito como se fosse uma nova cicatrização. Então esses resultados, com esses dois métodos não cirúrgicos, nós podemos atingir de 80% a 90% de um sucesso bom para essas pacientes. E evidentemente deixando a cirurgia da telinha, que é um método também excelente, naqueles casos em que não houve resposta a esse tipo de tratamento, ou a incontinência muito severa. Então nesses casos nós usamos não só a telinha, que daí então é colocada a nível hospitalar, com anestesia local, uma leve sedação, e que é colocado substituindo praticamente naquela que eu mostrei para as senhoras, que está segurando a uretra, e sempre juntamente, não só a tela, utilizamos o Termiva e as células troncos associadas. Ou seja, antes nós tínhamos só os exercícios e a parte da telinha. Hoje nós temos mais o Termiva, ou seja, método não cirúrgico, e também as células troncos, volto a dizer, com bons resultados, porque sempre é melhor evitar um procedimento cirúrgico. Todo mundo, nós sabemos, tem senhoras de idade, hoje nós tratamos senhoras aqui até de 99 anos, e que conforme a idade e as condições clínicas, né, fica sempre mais cauteloso o procedimento cirúrgico, como volto a dizer, deixamos nesses casos sempre como uma última alternativa, que não é descartada também. Vamos agora falar sobre a perda urinária, que não é de esforço, mas é uma perda urinária bastante complexa, que a gente chama de urge-incontinência. Significa, eu sempre digo para as pessoas que têm esse tipo de perda urinária, que elas estão com Parkinson na bexiga. O que significa isso? A bexiga treme de uma maneira desordenada e faz com que essa paciente tenha que ir várias vezes ao toalete, ou tanto de dia ou de noite, que é muito desagradável de noite se levantar 5, 6, 7 vezes, às vezes 8 vezes, não deixa a paciente dormir, e a quantidade de urina que ela vai urinar, ela é muito pequena por o desconforto, o incômodo que ela está tendo.
E nós também não sabemos porque algumas têm de noite, algumas têm de dia e algumas têm de dia e de noite. Volto a dizer, são casos mais complexos. Temos que fazer o diagnóstico diferencial sempre com infecção urinária, com diabetes crônico, e aí vem as alternativas para amenizar esse tipo de perda urinária. Volto a dizer, pode ser utilizado desde cremes vaginal para melhorar a atrofia da mucosa, o nosso Termiva, que é um aparelhinho de radiofrequência, as células troncos também, sempre no intuito de rejuvenescer e fortalecer aquilo que já não produz, digamos, uma fisiologia de como era antigamente. Nós ficamos com a idade, vamos perdendo estruturas, vamos perdendo colágeno e, consequentemente, vamos tendo esses inconvenientes. Nós também não sabemos por que algumas pacientes apresentam esse tipo de perda involuntária que é chamada a urge-incontinência. Então, os diagnósticos diferenciais se faz com cálculos da bexiga, a infecção urinária, enfim, o médico no momento que examina uma paciente, e eu acho bem importante dizer que não necessita de exames complementares para fazer o diagnóstico de perda urinária, porque a paciente nos diz, doutor, perco no espirro ou perco saindo correndo no momento que eu escuto um barulhinho de água, ou meus pés estão na parte de friagem. Então o médico sabe com que ele está lidando e o exame físico é fundamental. O que é importante, que eu quero deixar registrado aqui nas senhoras, é que infelizmente assim, nem todas vão se beneficiar com todos esses mecanismos que nós estamos trazendo, as novidades, mesmo com cremes, mesmo com medicamentos, mesmo com Termiva, mesmo com a cirurgia, nós não podemos afirmar, né, que a senhora assim será 100% curada. O que nós podemos dizer que se faz todo um esforço para que algumas tenham essa possibilidade de uma cura por um bom tempo, às vezes 5, 6, 10 anos, e algumas vão ter alguma melhora eventual de 60% a 70%. Então a média, eu colocaria assim que 80% das pacientes se beneficiam muito. O que também quero dizer para as senhoras, que cada paciente tem um mecanismo e é diferente da outra. Então eu sempre digo, não adianta quando eu tiro um ovário, ou tiro um útero, ou se tira uma vesícula, sabemos que aquilo ali não vai incomodar mais. Mas na parte da incontinência urinária nós não tiramos nada. Nós só temos que ajustar as pressões ou rejuvenescendo tecidos, dando aporte sanguíneo, dando uma condição fisiológica para que toda essa harmonia entre, vejam bem, entre clitóris, entre uretra, entre bexiga, entre vagina, entre útero, entre intestino, vivam com uma harmonia adequada. E às vezes isso é complexo. Eu sei que às vezes senhoras se sentem chateadas porque fazem investimentos nesse sentido e não têm o resultado que gostariam. Mas podem ter certeza que sempre o intuito de um bom profissional é esclarecer isso, é dar um incentivo para que a senhora entenda que se não fizer nada vai continuar ou piorar, mas sempre é o objetivo de a gente atingir o melhor resultado possível.